Conexão Saúde. Conexão Saúde. A medicina em sua casa, a medicina ao alcance de todos. Eu pedi a gentileza ao Dr. Penteado, que falaria hoje com a gente, para ele falar numa próxima oportunidade, porque eu queria falar mais, entender mais sobre esse caso que nós falamos ainda há pouco com o professor Carlos Alberto Oliveira, que aconteceu no Colégio Pedro II, onde na última sexta-feira uma professora foi agredida em sala de aula por alunos do 6º ano do ensino fundamental. Tudo teria sido parte de um desafio de TikTok, um challenge desses, né? O desafio é dar na cara do professor, dar uma bofetada na cara do professor e filmar isso. O que está acontecendo com os nossos jovens? Por que esse tipo de transgressão? Por que esse tipo de comportamento? E aí nós convidamos o Ramon Gama, que é psicólogo, ele é psicanalista, para a gente tentar entender, se é que é possível tentar entender o que tem acontecido com a cabeça dessa turma cada vez mais nova. Um aluno do 6º ano do ensino fundamental é quase uma criança ainda, é um pré-adolescente. Ramon Gama, obrigado por atender aqui a reportagem do show do Rafael de França, da Rádio Manchete. Bom dia. Bom dia, Rafael. Agradeço aí o convite. Eu que agradeço, Ramon. Vamos lá, Ramon, esse aqui é um caso isolado, mas que reflete o comportamento do que a gente tem visto por aí. Falta de respeito com os professores, maior agressividade dos alunos, esses desafios de TikTok, que são de TikTok, de Twitter, de YouTube, que acabam chegando a esses jovens. O que está acontecendo com essa geração? É bonito transgredir? O que acontece, né? Pelo viés da psicanálise, a gente consegue entender esse caso por dois pontos de vista. Primeiro, a criança que ela está em formação, ela tenta de alguma forma pegar um grupo para ela conseguir ali, né, ser aceita e construir a sua própria personalidade. Então, para que a pessoa, né, a criança ali, ela seja aceita, ela quer como passar para a maioridade, fazer um ato que ela consiga, né, entrar em um determinado grupo. Então, dependendo do contexto da criança, ela pode pegar grupos de escolhas ruins, né, como, por exemplo, aí a gente pode ver, quanto grupos em escolhas boas. Mas também, aquele outra vertente que as crianças, por não ter ainda uma plena formação, elas podem jogar a agressividade, talvez ali inconsciente, ou até mesmo consciente, que elas tenham dois pais, e joga ali numa figura de autoridade, né? Como um professor, uma professora. Ô Ramon, eu tenho uma filha de 5 anos e meio, quase 6 anos, e eu tenho acompanhado muitos relatos, inclusive dela própria, de agressividade, onde a violência está mais banal. Isso também é um resultado desse tempo trancafiados em casa por causa da pandemia. Essa geração pandêmica, se é que a gente pode criar essa expressão, tende a ser mais violenta? Possivelmente sim. Por quê? Porque quando as crianças ou os adolescentes e até os adultos mesmo, quando ficam confinados em casa, eles estão acumulando ali um tipo de energia que não vai para lugar nenhum, né? Então, quando essas pessoas elas têm acesso ali às mídias sociais, o que acontece? Há essa caça de não se frustrar. Então, todo vídeo que aparece, toda cena que aparece, né, toda a questão da qual alimenta essa frustração, né, aumento de dopamina e serotonina, pode causar justamente essa frustração em relação a quando elas se confrontarem com outras pessoas fora desse vínculo da casa, né? E como é que deve ser o tratamento, Ramon, dos pais? Qual é o papel dos pais? Por exemplo, eu não concordo que uma criança aí, essa 6º ano do ensino fundamental, deve estar aí com 11, 12 anos, eu não vejo o TikTok como uma ferramenta que essa criança deveria ter acesso. O comportamento dos pais influencia também nesse tipo de reação dentro de uma sala de aula, por exemplo, de total desrespeito, onde o bonito, o legal é dar na cara do professor? Sim, perfeito. Não culpabilizando os pais, né?
Mas há alguns atos dos quais os pais eles têm peso nisso. Como, por exemplo, é muito mais fácil você dar um celular na mão de uma criança do que você dar atenção, né? Então, a pessoa, ela tá ali fazendo as coisas do cotidiano ou quer ficar um pouco em paz em casa, então ela vai lá e dá o celular para a criança e a criança fica fazendo a festa, né? Então, enquanto a criança não está ali, entre aspas, perturbando o adulto, muitos pais aí eles ficam à vontade, mas será que realmente é esse o comportamento que os pais de hoje têm que ter, né? Ou os pais têm que ver ali o que os filhos estão vendo, né? Quais são as hashtags, né, que os filhos estão seguindo. Então isso pode ser um meio de prevenção, até mesmo em todas as mídias sociais tem um algoritmo ali para você saber aonde a criança ou a pessoa está vasculhando na internet, né? Então às vezes pode faltar essa atenção paterna, né? Uhum. Para a gente encerrar, Ramon, qual deve ser a postura, na sua opinião, das escolas diante de tudo isso que a gente tem visto acontecer? Está faltando também um pouco de conscientização e mais atenção das instituições de ensino para com esses alunos que vêm de um momento, vamos dizer, difícil, que é lidar com essas emoções, que é entender o que é ficar trancafiado dentro de casa? Uhum. É um pouco complicado, né, falar em relação a esse local de educação, porque por mais que a escola ali, ela venha a dar algum ensino moral e questões assim, mas proveniente dos pais, né? Uhum. Só que a educação ali, ela pode trabalhar junto com os pais para entender o que está acontecendo e não dar só apenas punições, né? Então, vamos dizer ali que essas crianças fizeram isso e a escola proveniente vem a expulsar ou dar dias para ficar em casa. Será que a punição é um meio capaz ali de educar, ou você vir, né, junto com os pais e às vezes até com ações assim de atenção mesmo social, para ver como junto com os pais a gente pode fazer uma intervenção ali que muitas vezes até uma análise ali, né, uma terapia vai vir muito a calhar. É aquela coisa que a gente sempre fala, né? E eu como pai posso dizer isso, a gente educa em casa, colégio ensina, não é? Correto. Perfeito. Ramon Gama, psicólogo, obrigado pela participação, obrigado por atender a gente prontamente aqui na Rádio Manchete. Um forte abraço e até a próxima. Igualmente, um grande abraço aí, até uma outra oportunidade. Valeu, tchau.